muito gostosa de Natal, né, Miguel? O que é, meu bem? Panetone. Panetone! E esse panetone me falaram que é diferente do que nós fizemos no ano Com passado. certeza, é mais macio. Esse tem mais cara de profissa. E esse tem um ajudante também. Tem. O Miguel vai nos ajudar a colocar os ingredientes aqui na bacia, né, Miguel? Cadê o Miguel? Então, bora lá pros ingredientes. Dá tchau, meu bem. Tchau. Daqui a pouco. Boa tarde. Mais uma vez com um convidado especial. Vamos começar? Vamos lá. Então hoje a gente vai fazer uma receita mais cremosa, né? Vamos dizer assim, mais macia, né? Dos panetones mais saborosos. Tem alguns outros truquezinhos, né? Como a gente vai mostrar aqui no vídeo. Aquele outro que a gente fez era bem simplesinho, básico do básico. Pra quem se assim, não tem panetone, pelo menos pra enfeitar uma mesa, tava lá o panetone bonitinho. Mas hoje a gente vai fazer um que fica mais macio, Thalita. Vai outros ingredientes. A gente vai começar com a farinha de trigo. A farinha de trigo eu tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo. Coloco aqui na minha vasilha 350 ml de água. Água de temperatura ambiente. Coloco aqui na minha vasilha. Eu tenho aqui de fermento biológico. Se for ele fresco, é 100 gramas de fermento. Se for ele seco, no meu caso aqui é o seco, são 22 gramas de fermento. Coloco também aqui. Se você quiser molhar, você quiser primeiro misturar os secos, todos os secos você pode juntar aqui, todos os secos mistura. Depois vem com os ingredientes molhados, né? No caso a água, né? Depois vai vir ovo também. Nesse primeiro momento aqui é só isso, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? A esponja. Prefiro aquela farinha de trigo. Não tô fazendo propaganda de farinha de trigo, não, mas eu gosto dessa farinha de trigo aqui por ela ser uma farinha que rende mais em panificação caseira, no meu caso, que é o nosso caso, né? Então eu gosto muito dela, a Cristal Premium. Ela dá um efeito melhor do que outras farinhas que a gente tem por aí, tá? Então eu tenho aqui essa primeira etapa. Eu vou fazer o quê? Misturar elas, né? E junto também eu já vou colocar a glicerina. Qual que é a função da glicerina? Posso fazer meu panetone sem glicerina? Pode. Mas ele não fica tão bom quanto com glicerina. Que a função da glicerina é deixar aquela... Sabe aquele panetone mais úmido? Ele mais macio? Então essa é a função da glicerina. E eu vou colocar aqui também já a glicerina. Que no meu caso aqui são 2 colheres de sopa de glicerina. Coloco tudo aqui, certo? Eu prefiro pesar, amiga, porque ela pesada você não tem erro. Se você tem uma balancinha, ó, eu falo pra vocês, uma balança em casa é investimento, viu? E é baratinho, né? É, você com R$35, eu acho por aí até menos, você pode comprar uma balancinha caseira dessa, né? E ela é muito precisa, ela é bem precisa essas balancinhas caseiras. Vou misturar, fazer a minha esponja. Vamos fazer aqui a esponja. Então, você pode sovar com a mão, ou se preferir a batedeira, você pode vir com a batedeira também, aquela batedeirazinha de manual, né, com a mão, e com aquele garfo para massa, e sovar, aí vai desmanchar todas essas bolinhas aqui, dá menos trabalho, vai mais rápido, mas hoje eu quero fazer com a mão, pra gente perceber que quem não tem batedeira também consegue fazer. Quando eu vou fazer pra mim mesma aqui em casa, às vezes uma receita maior, ou tem mais quantidade, eu bato na batedeira, porque é mais rápido pra dissolver, né? Bom, fiz todas as minhas bolinhas aqui, desfiz, ó, a massa já tá mais lisa. Agora eu vou deixar ela descansar. Como eu já falei, essa aqui é a esponja. Gente, se seguir esse passo a passo aqui, não tem erro. Você vai ver o quanto é legal e o quanto essa massa é perfeita. E esse panetone, se vocês façam, experimentem, postem pra nós aí, pra eu saber quem fez, quem gostou, quem não gostou, o que faltou, qual a sua sugestão. Fala alguma coisa aí. Sabe aquela receita criativa que você faz em casa? Só você. Ah, eu não tenho frutas passas, vou colocar castanha. Ah, não tenho castanha. Vou colocar só chocolate mesmo. Ah, não tenho chocolate. Põe uma essência bem legal lá, pode ser laranja, limão. Depois a gente vai falar das essências, tá?
Mas enfim, faça a sua receita e posta pra gente. A massa é sempre a mesma. Depois da criatividade de cada um, certo? Então, tá aqui a nossa massa. Solvei. Vou deixar ela descansar. Se você prefere pano, tudo bem. Você pega um pano úmido, coloca aqui em cima e deixa descansar. Eu gosto de pôr a tapa. Pronto, vou deixar ela descansar. Depois eu volto pra vocês dizer quanto tempo a minha demorou pra descansar. Dobrou, a gente já começa a trabalhar com ela. Aqui tá a nossa esponja, né? Conforme eu já falei. Dobrou de volume, você já pode trabalhar. A minha ficou 15 minutinhos, já tava boa, tinha dobrado de volume, né? Agora vamos colocar os outros ingredientes. Um ovo inteiro. Aqui eu tenho 5 gemas. Gordura vegetal, aqui eu tenho 300 gramas de gordura, porque a minha receita, ela tá dobrada, tá, gente? Mas é 150 gramas de gordura. Essa gordura encontra em supermercado? Em supermercado. Essa aqui eu tô encontrando aqui no supermercado, como um açaí, os mercados grandes, né? Esse mercado grande você encontra. A vegetal hidrogenada, né? Tá. 150 gramas, isso é pra uma receita, que eu tô falando esses ingredientes todos, é pra uma receita. A minha tava dobrado, você vai observar aqui a quantidade, né? Aqui pra 150 tá muito, né? Então aqui, 300 de margarina. Eu vou deixar na descrição do vídeo já as medidas certinhas para uma receita, porque aqui nós estamos fazendo 2. No caso seria 150, né? A esponja também, quando eu falei da esponja lá, quando eu preparei a esponja, eu preparei já dobrada, só que os ingredientes eu falei correto. Aquela quantidade mesmo, como ela falou, já vai deixar na descrição, né? Então aqui margarina, certo? Açúcar. Falar do açúcar, né? Muita gente, às vezes, dissolve o açúcar na água antes. Dissolve o açúcar junto com o fermento. Pode ser também, não tem problema não, mas dá certo do mesmo jeito aqui também, tá bom? Aqui o açúcar, 200 gramas de açúcar e 200 de água. Aqui tem 400, como eu já falei, a receita tá dobrada. Então, 200 de água. Venho aqui, olha, mão na massa. Hora da verdade. Olha. Por que açúcar dá certo também depois? Porque aqui também ele dissolve. E em outros momentos aí, em algumas outras professores, que eu já fiz uns cursos aí, eles falam que o açúcar nunca deve, como a gente aprende, geralmente, quando a gente aprende a fazer pão, a primeira coisa que a gente aprende a fazer a esponja é com o açúcar, né? E ela fala lá que não, que o açúcar o fermento no açúcar não fortalece, mas empobrece um pouco o fermento, né? Ou seja, deixa ele um pouco mais retardado. Porque o açúcar tem esse poder de tirar um pouco mais do potencial do fermento. Assim falou essa professora. Aí depois disso eu comecei a fazer assim, mas se bem que não senti muita diferença, não. Se colocar no início, eu colocar agora nesse momento aqui, dá certo do mesmo jeito. Misturei bem aqui a minha manteiga, 1 colher de chá de sal. A minha vai 2, né? Porque é 2 receitas. Pronto. E agora eu vou colocar aqui o trigo. Você vai colocando aos poucos. E vai mexendo, mexendo. E a minha vasilha parece que vai ser pequena. Certo? Olha. Você vai ver que ela vai ficar uma massa meio mole mesmo no final. Ela não é uma massa muito dura, muito firme. Ela é meio mole. Eu usei manteiga sem sal, por isso eu usei o sal. Se você for usar manteiga, eu usei margarina, no caso, a base, né? Mas você pode usar manteiga, fica a critério. Se você for usar com sal, a manteiga ou margarina, prefiro a margarina boa, de pelo menos 80% de lipídios, porque ela é mais gordurosa, né? Se você usar com sal, não precisa acrescentar essa colherinha de sal que eu coloquei, não, tá bom? Mas se for sem sal, você vai acrescentar o sal, olha. E vamos lá. Continuo a dizer a você que se você tiver a batedeira e preferir bater com a batedeira, pode bater com a batedeira, aquela manualzinha que a gente tem, com aqueles garfozinhos, que dá super certo. Tô fazendo aqui na mão pra você ver, quem não tem batedeira também pode fazer na mão, né? Que dá certo. Fica macio também do mesmo jeito. Vai salvar um pouquinho mais. O bom de você fazer a esponja é que você, em seguida, você já pode colocando nas forminhas. Já vai modelar, já vai colocar, não tem aquele descansar,
Lembra daquela história que descansa a massa, depois volta de novo, tal, não. Vamos fazer a esponja antes já. Facilita muito. Facilita o processo. E essa massa, ela é base, dá pra fazer chocotone? Tudo, Thalita. Panetone? Sim, com frutas, com castanha, com castanha deve ficar muito bom. Muito bom. Quem gosta aí de sementes, né? Como chia, linhaça, sabe? Essas coisas assim, pode. Eu ainda não fiz ele, foi com trigo integral, ainda não fiz. Pra ver como que fica, né? Se fica macio também, a massa. Agora eu vou sovar até ela ficar bem lisa. E aí eu mostro pra vocês como que ficou aqui, pra gente dar continuidade. Olha, sovei, não tem mais nenhum caroço, tá bem sovada. Você vê que a massa tá bem lisa, já tá desgrudando da vasilha, ó, tá vendo? A gente acha que não desgruda porque tá molinha, né? Mas olha, veja como ela desgruda da vasilha. Aqui eu untei um pouco a mesa pra iniciar, porque fica melhor, né? Aí eu venho, ó, tá vendo como sai da vasilha, gente? Ó, tá bem sovada. As duas mãozinhas eu venho aqui agora. Pra uma receita, eu uso 500 gramas de chocolate gotas. Hoje eu não tenho chocolate gotas. Eu vou usar o chocolate flocadinho, mas é o gota mesmo, gente. Porque o gota, ele não dissolve. Esse aqui ele vai dissolver um pouco na massa, porque ele, né? Thalita, porque ele é próprio para desmanchar mesmo, né? E a gente vai usar esse aqui. Você vai ver depois que ele vai ficar só as manchinhas assim na massa depois. Mas eu vou colocar o quilo todo, certo? E aqui agora eu venho com aquele toque final, que é o quê? A essência de panetone. A essência, olha. Que cheiro que tá aqui. Tá, mas eu só posso usar a essência de panetone? Não. Você pode usar raspa de limão. Você pode usar raspa de laranja. Você pode usar a essência da sua preferência. Fica super top também com rum. Baunilha, né? Baunilha, mas o bom mesmo. Essência de panetone, Thalita do céu. Como é gostoso. Já lembra o Natal, né? Sim, aquele cheirinho bom do Natal. Então, agora a gente vai colocar nas forminhas, né? Vamos colocar aqui nas forminhas. E lembrando que cada forminha dessa, ela é de 100 gramas, a minha forminha, essa pequenininha, né? Então, você tem que pôr 10 gramas a mais em cada forminha para que ela não fique tão baixinho ou fica altinho depois, né? Então, se é 100 gramas que é colocado aqui, ela é de 100 gramas, quando ele assa, né, ele desidratado, ele fica ele desidrata 10 gramas. Deu pra entender, gente? Então, vai depender da quantidade, do tamanho da forminha, né? Se for de 200 gramas... 220. 220, entendi. É 10% a mais. Sim. 10% a mais da massa. Exatamente. Que aí ela fica bem bonito, né? Depois na hora da fermentação. Então... Vamos ver como que vai ficar. Aqui no final eu costumo colocar uma pitadinha de manteiga em cima para ela deixar a casquinha mais brilhosa do panetone, né? Apesar de que já tem bastante gordura, né, e tal. Essa manteiga aqui, ela é manteiga mesmo, sem sal. O sabor também é inconfundível, né, gente, da manteiga. E cresceu muito meu panetone, tá derramando aqui, né? Porque eu tava assando a outra forma. É mais ou menos uns 20 minutos a meia hora, né? Pra crescer. Quando ele sair da forminha, tipo esses aqui, né? Já pode... Já, dobrou de volume. Você vê que ele saiu, o certo tá desse tamanho aqui. Como eu falei, essas aqui, ela saiu da forma porque... tinha uma quantidade maior devido ao chocolate ser mais pesado, enfim. Então, aqui tá o resultado dos nossos panetones caseiro. Você que não tem armário de fermentação, eu tenho, deixei lá dentro até fazer o crescimento normal. Você viu, pode colocar coberto de alguma forma em outro lugar. Dobrou de volume, você viu que chegou aqui na tampinha? Você pode já colocar para assar. O meu forno vai em média de 170 graus a 180. Só que o meu forno ele já é um pouquinho maior, é aqueles forninhos de esteira, né? Agora, nos outros forninhos convencional, você vai vendo aí qual a temperatura ideal do seu forno. Ele levou em média uns 25 minutos para assar, para ficar bonzinho, assim. A textura foi 25 minutos. E a quantidade,
o nosso foi 2 receitas, então foram 40 unidades de 100 gramas. Que é conforme eu falei, né, que é 110 que a gente coloca por causa da desidratação na hora que assa. Colocamos aqui também numa telinha, ó, eu tenho essa telinha aqui, mas pode ser, sabe aquela a telinha do seu forno? Tirou do forno que assou, coloca em cima daquela telinha para ele esfriar. Porque se você não colocar, ele vai ficar úmido, né? Se você colocar direto em cima de alguma coisa. Então tem que ser em uma telinha para que ele não... Ventilar, né? Para ventilar. Isso, por causa da ventilação, para não molhar, para não ficar molhadinho na hora que ele tiver essa parte de esfriar. Esfriou, decora a seu critério. Nós vamos fazer uma decoraçãozinha aqui, né? Com chocolate branco, também com chocolate preto. Então, a gente colocou aqui derreteu o chocolate branco, chocolate preto. A gente envolveu em castanha, aqui é castanha, aqui é aquele Oreo em gotas, né, que a gente envolveu, botamos para gelar, agora já estão bem sequinhos, né? E agora a gente vai decorar o nosso panetone, colocar cada um desses em cima do nosso panetone, para ficar bonitinho. Mas aí a criatividade é de vocês. Nós vamos deixar o vídeo acelerado da decoração, porque é algo pessoal, né? Só para vocês terem uma ideia. Então tá aqui o nosso resultado final dos nossos panetones. Decoramos aqui com a nossa criatividade. Você use a sua criatividade. E foi aqui, são os 20 panetones, a quantidade que dá de uma receita. Esses de 100 gramas, conforme a gente já havia falado no vídeo. Esse daqui é porque a gente dobrou a receita, né? Fizemos 2 receitas. Mas dá tranquilamente 20 panetones, uma receita de... conforme a gente mostrou lá, tá? E a descrição do vídeo vai ter a quantidade de material direitinho, tá bom? Para essa receita aqui, gente. Para essa receita. Com 20 panetones de 100 gramas. E aqui você pode usar a criatividade, né, sogra? Pode pôr sonho de valsa, pode pôr Kit Kat, enfim. A gente optou assim porque a gente queria algo simples e que todo mundo gosta, que são castanhas. Isso aqui são bolinhas de Oreo, coco ralado e chocolates. A pergunta que não quer calar, a senhora vai abrir um ou não? Qual que a senhora vai abrir aí? Acho que eu vou querer um de Oreo. Então vamos lá. Será, Thalita? Será, Thalita? Vamos, nós. Será que ficou bom, gente? Vamos que vamos. É chocolate, né, gente? Portanto, está duro a textura de cima. Mas olha a maciez daqui, ó. Tá vendo, ó? Não estou fazendo força, ó. Olhem a maciez deste chocotone. Vocês podiam sentir o cheiro, gente. Thalita. Uau! Olha só. Macia. Ó. As gotinhas de chocolate. O charme aqui, ó. Vai e volta, ó. Tá vendo? Vocês também poderiam rechear. Só que como o nosso panetone é pequenininho, a gente achou melhor não rechear, né? Senão ia perder muita massa do panetone. E agora, a gente experimenta, Thalita? Vamos lá. Tem que passar debaixo da mesa. Vamos ver. Olha. A massa tá uma belezura. Macia. Vai ver o cheiro. Deliciosa. E aqui a gente, do jeito que a gente fez o recheio, ele ficou crocante, porque tem castanhas, tem pedacinhos de Oreo. Esses pretinhos aqui, ó, são com Oreo. É um biscoitinho próprio, né? Tipo, pra fazer Minha mão toda melada de chocolate ainda, porque tava mole. A gente não esperou gelar, porque tava mole. Pra que esperar gelar, né? Olha o chocolate que eu havia falado pra você. Ele derrete dentro da gota, né? Enquanto com a gota, ele fica mais firme dentro da massa do panetone. E aí, se você gostou, o que, sogra? Curte. Dá um joinha, curte, compartilha. Sabe aquela pessoa que ama fazer receita em casa pra família? Ou até mesmo pra ganhar uma graninha extra, né? Deixa um comentário aí se vocês querem minha sogra mais aqui nesse canal, fazendo receitinhas. Que essa aqui é confeiteira e padeira de mão cheia. Fale pra mim qual a receita que você gostaria que eu fizesse pra você, que eu faço. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boas festas. Tchau, boas festas.